Será que você já se perguntou o que é um crime? Uma grande quantidade de pessoas que não é graduada em Direito, inclusive muitos estudantes ali do começo, dos primeiros semestres do curso de Direito, eles têm uma grande curiosidade, uma grande vontade de conhecer um pouco mais sobre o direito penal. Parece que o direito penal, quando a gente fala em direito, acaba se tornando uma grande vitrine de toda a ciência. O vídeo de hoje eu ia tentar fazer um passeio pelo direito penal, eu ia mostrar desde o começo, aconteceu um crime, e desde a investigação, processo, sentença, apelação e tal. Eu ia explicar para vocês como que se desenvolve todo esse processo. Mas aí eu me perguntei, será que não era bom falar de crime primeiro? Um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui pro canal, que eu já tirei do ar porque ficou horrível, foi exatamente sobre crime. E eu resolvi refazer esse vídeo hoje para depois, num segundo momento, fazer um outro vídeo para explicar para vocês como que tramita uma ação, qual que é o caminho de uma ação penal. Então, antes de eu fazer um passeio pelo processo penal, eu tenho que explicar o que é um crime, porque não é todo e qualquer fato humano, ou às vezes qualquer coisa que possa aparentemente agredir ou que seja imoral, que é um crime. E isso se dá basicamente por um princípio muito importante que norteia todo o direito penal, que se chama o princípio da intervenção mínima. Esse princípio diz que a lei penal, que a pena de prisão, que a criminalização de uma conduta, ela tem que ser a última alternativa viável para você combater aquela conduta. Então, basicamente, o que é mimimi não é crime. Ele pode ser imoral, ele pode ser às vezes um ilícito civil, pode ser às vezes um ilícito administrativo, mas não é toda conduta que vai ser criminalizada. Crime, basicamente, é aquela conduta que vai ferir um bem jurídico, alguma coisa que tem valor jurídico, como, por exemplo, o seu patrimônio, o seu carro, a sua vida, a sua honra. Esse é, inclusive, o primeiro conceito, o que a gente chama de conceito material de crime. O crime é uma conduta que lesa um bem jurídico. Só que no direito, toda vez que a gente fala em conceito material, você pode esperar que existe também um conceito formal. Existe constitucionalidade formal, constitucionalidade material. Então, tudo que tem formal tem material e vice-versa. E nós temos também um conceito formal de crime. E o que é mais formal dentro do nosso civil law do que a própria lei? Pois é, o conceito formal de crime é aquele que a própria lei diz que é um crime. Nesse ponto existe uma lei chamada Lei de Introdução ao Código Penal, e essa lei diz que é crime toda infração penal em que a lei atribui uma pena de prisão, reclusão combinada ou não com multa. Tá, mas isso ainda não explica muita coisa, mas aí a gente vai ter que deixar para dar uma lida no próprio Código Penal. E depois da gente ler, depois da gente analisar o Código Penal, a gente conseguiu encontrar um conceito que seja mais técnico, um conceito que seja mais analítico, que distingue, que diz exatamente o que é o crime. E aí entra o que a gente chama de conceito analítico de crime. É o conceito mais completo, é o conceito mais técnico para você entender o que é um crime. Basicamente, o conceito analítico, ele diz que o crime é uma conduta, ela é uma situação jurídica que precisa de determinados elementos. E quais são esses elementos? Bom, a primeira corrente, aí entra algumas correntes que divergem entre si, mas você vai entender que é bem facinho porque você só vai acrescentando elementos. A primeira corrente diz que o crime ele possui dois elementos, e essa corrente é conhecida como corrente bipartida, né? É o conceito analítico bipartido de crime. E quais são esses dois elementos? Bom, o primeiro dos elementos é que o crime ele tem que ser uma conduta que esteja escrita na lei. A lei, alguma lei precisa dizer que essa conduta, precisa descrever essa conduta e falar que essa conduta é crime. Esse elemento, a gente chama ele de tipo, de tipicidade. Sabe tipografia, aquelas máquinas, aquelas impressoras antigonas, ou de fonte, Times New Roman, Arial, tal, que são fontes, o que? Fontes True Type. Então, tipografia, ela é uma impressora, é você imprimir, é você escrever. Então o crime, ele precisa estar o quê? Tá escrito, tá tipificado em alguma lei. Então o primeiro elemento do crime que a gente precisa ter para conceituar um crime é o quê? A tipicidade. O segundo elemento é a ilicitude ou antijuridicidade, algumas pessoas preferem essa expressão.
daquela conduta. O que significa isso? Significa que nem sempre que você pratique uma conduta que esteja tipificada, que esteja escrita como crime, vai ser necessariamente um crime. Eu tenho quase certeza que você já conhece elas, que é, por exemplo, a legítima defesa. Se alguém, por exemplo, tentar te matar e você matar aquela pessoa num ato de defesa, num ato que você precisou fazer para salvar sua própria vida, você cometeu uma conduta típica? Sim, matar alguém. Eu matei alguém. Mas você não cometeu essa conduta de uma forma ilícita, porque você tinha, ou você tem essa autorização para matar alguém sempre que alguém for tentar te matar. Eu só preciso abrir um parênteses, tá? Nem toda defesa ela é legítima. Para você ter uma defesa, uma legítima defesa, ela tem alguns requisitos. Você precisa ser agredido injustamente, você precisa usar dos meios necessários para repelir a agressão. Então, por exemplo, o cara chega e te dá um empurrão e fala: "Ei, qual é, meu irmão? Vou te encher de porrada". Você tira um revólver e descarrega no cara. Você não está fazendo uma legítima defesa. Você poderia dar um tiro no joelho, ou você poderia dar um tiro para o alto, né? Você não precisava necessariamente matar aquela pessoa. Nesse caso, não tem uma legítima defesa. Você abusou do seu direito de defesa e aí sim você cometeu um crime. Além da legítima defesa, você também tem o estado de necessidade, que é um exemplo muito clássico. Lá sei lá, afundou o navio, tem você e outra pessoa e só tem uma boia e você precisa matar aquela pessoa para você ficar com a boia. Aí também você está cometendo um crime, em tese, você está cometendo uma conduta típica em estado de necessidade, e você também não vai ser punido. Um outro exemplo muito comum é, por exemplo, quando você está com muita fome e você pratica o furto ou o roubo para comer. Sabe, você está com muita fome mesmo, não é para furtar picanha para churrasco, não. Você está com fome, vai lá, furta alguma comida e come. Você também agiu em estado de necessidade, então você também agiu licitamente. Então não vai ser considerado crime. Uma terceira forma de você agir licitamente é quando você está no exercício regular de um direito, como por exemplo é a luta de boxe ou luta de MMA. Duas pessoas se batendo, em tese, é um crime de rixa, ou é o crime de lesões corporais, ou de repente você está numa luta de MMA, o cara nocauteia o outro vem a óbito, seria um homicídio, ou seria uma lesão corporal seguida de morte. Não, não é, porque ali você está no exercício regular de um direito. Você tem o direito de praticar uma atividade esportiva, você estava com uma outra pessoa praticando uma luta por livre e espontânea vontade, dentro de regras e tal, então ali também não vai ter um crime. E por último, você tem o estrito cumprimento de um dever legal. Por exemplo, um policial que se infiltra numa quadrilha para investigar furto, ou de repente um policial que entra numa rede aí de troca de material de pedofilia na internet, ele acaba cometendo ali algum crime, por exemplo, de adquirir, ou de manter, ou de pegar essas imagens, ou então ele acaba participando ali de alguma receptação criminosa, tal, para fazer provas, para fazer elementos, para pegar de repente uma quadrilha maior. Esses crimes que em tese ele está praticando também não vão ser considerados crimes, são condutas típicas, mas não vão ser consideradas crimes, porque ele está no cumprimento, no estrito cumprimento de um dever legal. Ele está trabalhando ali como um policial, investigando, e por isso ele não vai ser punido. Essas exceções a gente chama de o quê? De excludentes de ilicitude. Sempre que você age numa destas formas, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade, você está o quê? Você está excluindo a ilicitude dessa conduta. Então não vai ser considerado crime. Crime é isso. Crime é uma conduta típica e é uma conduta ilícita. Só que alguns autores, talvez até a maioria deles, entenda que além desses dois elementos, você tem um terceiro elemento, que é a culpabilidade. Esse é o conceito analítico tripartido de crime. O que é a culpabilidade? É que além da conduta ser típica e além da conduta ser ilícita, a pessoa que praticou ela tem que ser culpável, ela tem que ser reprovável, ela tem que ser capaz de suportar a reprovação do direito penal. E o que significa isso? Significa que se um menor de idade, por exemplo, cometer uma conduta que é considerada um crime, que é tipificada e que não foi com uma excludente de ilicitude, ele não vai responder criminalmente. Por quê? Porque ele é menor de idade. Ele vai responder um ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, se ele tiver, por exemplo, 10 anos, nem pelo ECA ele vai responder. Porque é uma conduta o quê? Completamente impossível de você culpar ou de você reprovar aquela pessoa. E além dos menores de idade, você também tem as pessoas que possuem ou retardo mental, ou problemas mentais, ou problemas, às vezes, até fisiológicos no cérebro, que são incapazes de raciocinar ou de compreender a ilicitude dos fatos. Então, nessa situação, para essas pessoas, você também não tem um crime.
Lá para a teoria bipartida, você já teve o crime antes. Você atribuir ou não uma responsabilidade para a pessoa, ela é um elemento que só seria uma decorrência de um crime que já aconteceu. Para essas pessoas, não. Para essas pessoas, você só vai ter um crime mesmo se você puder atribuir a responsabilidade para alguém. E por fim, nós temos uma minoria que acrescenta um quarto elemento aí dentro do conceito de crime, que é o conceito analítico quadripartite do direito, que ainda, além de você precisar ter uma conduta típica, uma conduta ilícita, uma conduta culpável, você precisa ter também uma conduta punível. Ou seja, só vai ser crime se além daqueles 3 elementos você puder punir a pessoa. Por exemplo, tem casos em que você descobre um crime, mas o crime está prescrito. E aí, foi crime ou não foi crime? Então, para essas pessoas que é uma minoria, porque a grande parte, os bipartidos, para eles só é conduta típica e ilícita, né? Os tripartidos, para eles só acrescenta mais a culpabilidade. Tanto para os bipartidos quanto para os tripartidos, eles acham ou eles entendem que a punibilidade é uma mera consequência de um crime que já aconteceu. Na prática não tem muita diferença. Na aplicação no dia a dia, não faz muita diferença você dizer, olha, isso aqui é um crime não punível, ou você dizer isso aqui não foi um crime porque não tem a culpabilidade, ou então você vai falar, não, foi um crime não culpável. Não tem efeito prático, você não vai entrar com uma ação ou você não vai condenar uma pessoa da mesma forma. Não que essa discussão não tenha importância, ela tem importância até porque o direito penal está em pleno desenvolvimento e esses conceitos e essas teorias ajudam o quê? Ajuda a aprimorar a letra da lei, que é a grande ferramenta no nosso sistema jurídico. Então esse é o conceito de crime, espero que vocês tenham compreendido. Para algumas pessoas o crime é uma conduta típica e ilícita. Para outras, além de típica e ilícita, ela também precisa ser culpável e para uma minoria, além de culpável, ela precisa ser punível. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, curta. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê em breve.